irmãos, que Deus nos abençoe a todos, os dois planos da vida, né? Nós que aqui nos encontramos em nome de Jesus, para vivenciarmos esse momento que para todos nós é especial, tanto quanto é especial para cada um dos irmãos que se encontram no plano espiritual. Dando assim uma sequência natural desta relação entre os dois planos, é que, guiados por esta luz do Cristo, através do nosso irmão Ramon, a nos envolver a todos no doce sentimento do amor fraternal, nesta manhã ditosa deste domingo, para poder aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Ao momento em que, com o coração cheio de alegria, deixando prevalecer o sentimento de gratidão, agradecemos ao Pai por esta oportunidade ímpar de comemorarmos mais um aniversário da casa, agradecido por demais a Deus e a esses Espíritos a quem o Cristo dirige e comanda, para nos instruir e nos fazer caminhar com mais leveza, com mais convicção, coragem, confiança e fé. E é com alegria que abro os trabalhos deste domingo, lendo um breve trecho do Evangelho, no capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição: a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. E a caridade sendo a base principal desta doutrina, vem nos mostrar, mediante o tema que estaremos trabalhando nesta manhã, o valor terapêutico do trabalho no bem, onde a caridade é o ponto principal deste trabalho. E assim, queridos irmãos, em nome do irmão Ramon, sejam todos bem-vindos a esta casa, cuja luz do Cristo se faz para ampliar os conhecimentos da consciência de cada um, que de livre e espontânea vontade aqui se fazem presente. É necessário fazer-se presente, porque a demonstração da satisfação, da gratidão e, acima de tudo, da necessidade que cada um tem de poder adquirir, através da espiritualidade maior,
os ensinamentos que fazem e farão sempre a diferença na vida de cada um de vós, espíritos que buscam evoluir através da prática do bem e do amor ao próximo, através de toda ação útil, a que é considerada um trabalho promissor, para voltar às mãos do Criador com a brancura a qual foram criados. Que Deus, em nome do irmão Ramon e de toda a pleiade de espíritos trabalhadores da grande seara do Mestre Jesus, os envolva agora com a paz do Cristo. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos. Muita paz. Eu passo a palavra ao irmão Alberto, que dará início ao tema, ao valor terapêutico do trabalho no bem. Meus irmãos, muita paz para todos, uma boa manhã. E é com gratidão, com sentimento de alegria, né, que recebemos o convite para estar aqui essa manhã com vocês, para estudarmos com Jesus. Porque o Mestre Jesus foi o ser mais perfeito que pisou aqui na terra. E nós damos a ele vários títulos. Nos sentimos nesse direito porque ainda somos criaturas em aprendizagem. Então, demos a Jesus vários títulos de curador, de milagreiro, de salvador, mas é preciso que a gente dê a ele referências mais íntimas e pessoais. Eu gosto de ver Jesus sempre como o amigo, o irmão, um professor, um mestre, alguém que está muito próximo da gente. Assim como ele trouxe a ideia de que Deus não era um soberano que estava sentado no trono, mas um pai. Então, na história da humanidade, penso eu que Jesus foi aquele que mais aproximou Deus da humanidade, quando deu o título de Deus de Pai. Assim também, como nós, criaturas, filhos de Deus e filhas de Deus, nos sentimos irmãos de Jesus. Então, esse é o título mais digno, mais nobre e natural que podemos dar ao Cristo, porque nós aprendemos, sim, como um irmão, aprendemos com um amigo e aprendemos com os professores, né? Então estou aqui muito grato pelo convite e sentindo essa energia da casa, de todos vocês e do irmão Ramon. Só tenho que agradecer e dar assim o melhor de mim naquilo que eu posso contribuir, né? Para que todos nós possamos aprender com o nosso Cristo amigo. Eu queria ler aqui uma passagem que está muito ligada ao título, né, do tema que vamos estudar, que foi proposto, que é o valor terapêutico do trabalho do bem. E tem uma passagem no Evangelho, que é do capítulo 20, que é uma mensagem. Essa mensagem é Constantino, um espírito protetor. Essa mensagem foi recebida no ano de 1863 e ela é intitulada Os Últimos Serão os Primeiros. Então, o que é que a gente entende com essa mensagem que o Cristo traz para a gente, né? Eu vou ler aqui esse pequeno trechozinho para a gente, com esse conteúdo do Evangelho, a gente trazer durante essa horinha que a gente vai trabalhar esse texto, né? Que a gente traga essa imagem que o Cristo deixou. Quem realmente são esses últimos que serão os primeiros, né? E a mensagem é a seguinte: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor, que devia empregá-lo,
e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário, porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que enfim o chamasse ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho faltava. Interessante que essa mensagem aqui nos refere: todo trabalhador tem direito ao salário. Quando a gente fala em salário, a gente pensa logo no dinheiro remunerado, não é isso? Eu trabalhei durante um mês e quero meu dinheirinho para poder custear as minhas despesas, mais do corpo físico. Esse dinheiro não vai custear nada do espírito em si. Né? Todo mundo tem direito ao salário, mas que salário é esse que Jesus quer estar se referindo? Porque falar há 2000 anos atrás, a nós outros, que éramos ainda criaturas incipientes na educação, no conhecimento, éramos pescadores, éramos agricultores, e de uma linguagem bem simples ele trata do salário. Tá? Que salário seria esse? Para a alma, não é para o corpo. Tá? E quem são os primeiros? Tá? Porque os primeiros estão sempre o quê? Em evidência. O primeiro sempre é aquele que se acha escolhido, é aquele que se acha melhor, que está sempre nas primeiras filas. Os primeiros são esses arrogantes, os primeiros são os dominadores, os orgulhosos, os egoístas, os vaidosos. E quem são os últimos? Que serão os primeiros? São justamente aqueles que estão longe desses primeiros. Né? Eu tive dificuldade de entender isso ontem, até hoje, até ontem, porque estudando lá no grupo, no centro, veio essa inspiração. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Essa reflexão. Então, algum espírito amigo nos intuiu quem são os últimos, né? Que serão os primeiros, né? São os mais simples, aqueles que não querem estarem no foco das atenções, que não querem ser os primeiros, que não querem ser até os escolhidos. Tá? Porque Jesus ele foca muito nas suas parábolas, nos seus ensinos, a questão do chamado. O chamado é mais importante. Porque aqueles que ouvem o chamado e se reúnem como todos nós que estamos aqui hoje, para buscar algo que nos engrandeça o espírito, que nos dê uma perspectiva melhor de vida e objetivos, e um sentido de vida também, esses são aqueles que ouviram o chamado. E aqueles que escolhem o chamado, que ouvem e seguem, podem em grupo trabalharem juntos nas suas qualidades e também nas suas deficiências. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Essa é a visão do Cristo. Porque aquele que se acha o escolhido sempre quer ficar numa postura de destaque, de evidência. E cadê o trabalho em grupo? Só ele faz? Porque o escolhido, ele só quer ele fazer. Ele tem que ter a humildade de se sentir e ouvir o chamado e integrado no grupo para que todos trabalhem juntos. Esses são os verdadeiramente que trabalham com Cristo. O que tem que estar em ação é o grupo, não é o escolhido. Eu trago essa forma de interpretar porque ela é muito profunda, ela está condizente com o pensamento do Cristo. Então que nós possamos aqui, no decorrer desse estudo, a gente trazer essa ideia. E o salário, gente, que é mais importante, o salário que eu já estava esquecendo aqui, que todo mundo merece, é o salário da satisfação naquilo que a gente faz. Porque o dinheiro não vai satisfazer o espírito. O que vai satisfazer e dar a nossa gratificação é como nós realizamos aquilo que fazemos. Eu estou feliz naquilo que eu faço,
no trabalho que eu me empenho, seja ele qual for, onde for, eu estou dando o melhor de mim. É esse o salário que Deus não dá. Esse salário que nos dá somos nós mesmos. Porque é o resultado do nosso esforço. É a satisfação e a alegria de servir. Então, quando a gente faz algo, um trabalho, onde a gente se sente bem e feliz, esse é o salário. Esse é o que fortalece. O que Deus faz é ampliar esse salário. Ora, se eu faço com amor, com dedicação, com alegria o que eu faço, Deus amplifica, potencializa essa energia. E aí é quando Deus se apresenta. Ele nos dá todos os recursos para trabalhar, mas nós precisamos gerar o nosso próprio salário. Porque quem nos paga somos nós mesmos. É o resultado do nosso esforço. Então, que essa ideia trazida aqui, a princípio, nos norteie daqui para frente. Porque a gente vai se ver aqui no conteúdo do trabalho de hoje. Agora vamos entrar diretamente no conteúdo do trabalho. O trabalho como lei divina e necessidade. Definição espírita de trabalho. O trabalho não se resume à ocupação material ou profissional. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 675, toda ocupação útil é trabalho. E aqui eu vou trazer essa questão, que é a 674, onde Kardec faz essa pergunta aos espíritos. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é uma lei da natureza pelo próprio motivo de ele ser uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. E na pergunta 675, só se deve entender por trabalho as ocupações materiais? Não, responde os espíritos. O espírito trabalha como um corpo. Ou seja, o nosso corpo agora, ele é composto de quê? De seres. De seres vivos aqui dentro da gente. Células, trabalhando. Em atividade. Então o espírito, ele não para de trabalhar. Seja o trabalho mental, emocional. Então o espírito, ele está sempre em atividade. Quando a gente está dormindo, descansando o corpo físico, o espírito, ele está em ação. Ele está ativo. Ele está em busca dos seus anseios. Ele está em busca das suas atividades, da concretização daquilo que ele anseia e deseja. E ele conclui aqui: qualquer ocupação útil é um trabalho. Qualquer ocupação útil, olha, útil. Então a gente precisa entender que o trabalho, ele é incessante. Aqui mesmo estamos trabalhando com a mente, buscando raciocinar e pensar sobre esse tema. É um trabalho. Ninguém aqui está jogando o tempo fora. Então a ação é constante. Se a gente pensa em executar um trabalho, estamos elaborando na mente esse projeto. Em casa, na cozinha, estamos trabalhando, cuidando de um filho, de uma criança, é trabalho. Então não tem como a gente olhar para o lado e não ver trabalho. E na mensagem diz, que o preguiçoso, qual é o salário do preguiçoso? Daquele que não sente a necessidade na hora de produzir algo, que ainda só quer colher da natureza e das pessoas. A alma ainda não despertou para essa
realidade de que ele precisa trabalhar, ele precisa exercer-se e colocar para fora esse potencial. Tá? Existe, infelizmente existe. Já passamos por esses processos, né? Ou às vezes até estamos ainda em algum setor da nossa vida parado. É isso? Não é porque eu estou aqui falando com vocês, eu já sou, né? A sumidade, não sou. Tem aspectos na minha vida, níveis de consciência minha que ainda está paradinho, precisando ativar, mas tudo a seu tempo. Então, se nós estamos aqui na Terra hoje, reencarnados, o objetivo é aprender, trabalhar e executar. Estamos na matéria mais condensada que o Espírito pode, né, se expressar. Então, é duro, árduo, mas é necessário. Tá? É necessário o trabalho. Então, lei de Deus, trabalho é lei de Deus. O trabalho é uma lei da natureza, imposto ao homem como necessidade para seu próprio desenvolvimento. Ou seja, sem trabalho, a gente não desenvolve a inteligência, não desenvolve os aspectos da afetividade, a gente não, e do interrelacionamento com o próximo. Então, tudo vai exigir da gente esforço. O trabalho é progresso incessante. Então, não tem como a gente ficar parado de braços cruzados, né? Né, seu irmão? É uma lei de Deus. Embora na Bíblia, né, tem lá a questão do mito de Adão e Eva, onde Adão e Eva, por terem errado, o castigo foi que a partir daquele momento eles iam trabalhar, né? Essa é uma ideia que serviu para aquele tempo e ainda serve para algumas mentes que não despertaram ainda, né, para essa realidade. O trabalho não é algo negativo, não foi um castigo, né, como está lá escrito no mito de Adão e Eva. A gente precisa ressignificar, né? Ressignificar. Então o trabalho não é um castigo, é uma necessidade de progredir, de avançar, de evoluir. Então nós estamos aqui no planeta Terra para adquirir maturidade, habilidades, né? Habilidades para nos tornarmos pessoas mais úteis, mais eficientes, né? E essa questão de evoluir, né, uma evolução relativa, é proporcional. Não precisa ter ânsia, né, nem desespero para ser evoluído, porque nós temos, a eternidade pela frente. Tudo no seu tempo. Tudo ao nosso alcance. Tá? Jesus, o exemplo. Olha o que Jesus fala, né? Tem uma passagem lá no capítulo 5 de João, onde Jesus fala que Deus trabalha, olha, o Pai trabalha e eu também. Essa foi uma das questões ao qual Jesus contrariou a lei judaica, porque no dia de sábado ninguém trabalhava, né? Todo mundo ficava parado. Era a lei. E Jesus contrariou. Ele trouxe algo de novo. Inclusive ele até curou no dia de sábado, né? Curou. Então ele transgrediu de uma forma positiva algo que era trazido como dogma, como algo que era trazido enraizado numa cultura. Então ele mexeu muito com os judeus, com os doutores da lei que se sentiram incomodados. Então Jesus transgrediu, porque a lei que ele trazia era maior do que essa do homem. E nós podemos transgredir, sim, quando algo em nós enseja algo que está inserido na lei de Deus e que é maior do que a lei do homem. Nós podemos transgredir. Será que temos coragem que Jesus teve para transgredir algo que é do homem, imposta como lei, e trazer algo de renovação para aquele meio? Será que a gente tem essa coragem que Jesus teve?
Fica aí a pergunta, né? Que nós podemos transgredir de uma forma positiva, né? Então Jesus é um mestre, né? Jesus é um professor de alto hierarquia, e nós aprendemos muito com ele, O trabalho como terapia e progresso intelectual, olha. Antídoto contra a estagnação. Parado, sem fazer nada, né? Quem que gosta de ficar assim, parado, sem fazer nada? O trabalho é o motor do progresso. Sem ele, o espírito estaria condenado à infância intelectual. Olha, eu falei aqui do mito de Adão e Eva. Um período, né? Um período que está lá na Bíblia, como se algo acontecesse de fato daquele jeito. Poderemos contextualizar que a humanidade viveu um período onde era realmente infância. A gente coletava, a gente caçava e ali fazia as nossas necessidades de alimento, tudo bem. Mas esse período passou. Hoje estamos em civilização, vivendo em sociedade mais complexa, mais desafios do espírito, desafios da vida, sempre para o melhor. Então, se nós permanecêssemos no período adâmico, ou no período, você aqui, vou consertar essa falha aqui, se nós permanecêssemos no período da era do mito de Adão, estaremos lá, estagnados, sem progresso, sem evolução. Não é? Então, a gente percebe que o trabalho é um antídoto contra a estagnação. Tá? Terapia mental, ocupar a mente com tarefas úteis, liberta dos pensamentos sombrios, da ociosidade, mãe de todos os vícios e do tédio. O trabalho focado reduz a ansiedade e o desequilíbrio emocional. O que é que a gente tem visto muito, né? Em pessoas com ansiedade, pessoas que se aposentaram e não procuraram ocupação, pessoas que ficam sem buscar algo para fazer, ociosas, adoecem, depressão, né? Não conseguem dormir, porque o espírito, gente, ele quer trabalho, o espírito ele quer melhora. Nós temos que nos olhar como espíritos, não como personagens somente. O personagem, ele morre, ele vai morrer, e a gente tem que aceitar. E o espírito, ele retoma a sua posição original. Esse personagemzinho aqui, ele tem data limite, e nós temos que acompanhar, aceitar de uma forma madura e consciente, sem desespero, tá? Sem medo. E isso é um estágio de maturidade espiritual. Precisamos, né, entender que a morte física é apenas um processo de mudança. É como se a gente tirasse uma roupa, né, já velha, gasta, e retornasse à sua real condição espiritual. Então o trabalho também é terapia mental. Precisamos trabalhar, fazer alguma coisa, ocupação. O trabalho nos imuniza contra os perigos da aventura do tédio. Emmanuel nos traz essa frase. Como o trabalho é necessário, né? Laboroterapia, a doutrina espírita apoia o princípio da terapia pelo trabalho, amplamente utilizada em clínicas de recuperação como forma de recuperar a autoestima e a utilidade social do indivíduo.
São pessoas que estão passando por problemas diversos, né? Drogadição, sexolatria, infinitos problemas que a gente traz. Então existem tratamentos, claro, existem tratamentos. Porque às vezes a gente relaxou tanto. Eu conheço casos de jovens, né, que hoje estão perdidos, irrecuperáveis fisicamente, porque danificou a estrutura cerebral, vivem praticamente à base de medicações, jovens que ficam lunáticos, né? Porque perdeu o contato com a realidade e deformou a sua estrutura física. É irrecuperável. Não a possibilidade de iniciar um pouco normal. 14 quilos. Praticamente uma reencarnação perdida. Eu preciso recapitular tudo isso, né? Não é o fim dele, né? Não é o fim. Mas são experiências são dolorosas, tanto para os familiares como para o próprio espírito. Entendeu? Então, existe clínicas de recuperação, está cheia por aí. A gente está vendo muitos jovens nesse município. Imaginemos, né? Quando a gente desencarnar também, se a gente não trata esses aspectos nossos espirituais. Se a gente não for uma pessoa laboriosa no bem, porque o trabalho no bem nos afasta das influências negativas, das influências malsãs. Qualquer ocupação útil, a gente precisa se focar. Trabalho no bem, a terapêutica maior, caridade, olha. O trabalho no bem, mas trabalho material. Embora todo trabalho útil seja digno, o trabalho no bem, a caridade, é a expressão máxima da utilidade. Então a caridade ela é diferente da esmola. A esmola a gente dá, tem às vezes um objetivo digno, mas a intenção, a energia que motivou aquela caridade foi verdadeira, foi do coração, saiu dali algo de você, da sua alma. Então a caridade é diferente. Essa é a esmola, que só atende às necessidades físicas e às vezes até de forma sem interesse pessoal, só social. Mas a caridade não. A caridade ela é doado algo que vai você no meio, vai sua alma, vai seu sentimento. Então a caridade é diferente da esmola. Então os espíritos e a doutrina espírita sempre nos enseja que o trabalho na caridade ele tem que ir junto com o nosso amor, o nosso sentimento verdadeiro. Essa sim, porque ela vai atingir não só o corpo físico, mas ela vai atingir a alma, o ser. E aí que é o salário, o verdadeiro salário, seu João, é esse. É o salário que recompensa o esforço que você faz. Então, dar por dar é esmola. Dar com sentimento é caridade. Saindo do egoísmo, o trabalho no bem força o indivíduo a olhar para fora de si, rompendo o ciclo do orgulho e do egoísmo, que são as maiores causas das doenças da alma. Aí eu volto atrás aqui. A pessoa que dá esmola, às vezes, pode estar cheia de egoísmo ainda, de orgulho, né? Tá? Do orgulho. Tá? Porque ele não quer se envolver. Ele não quer se envolver, ele não quer se mostrar, ele não quer se doar. Então ele dá por dar. Então a caridade, quando você faz algo com caridade, você se coloca naquela postura de trabalhar o ego, a simplicidade, a humildade, sentir o outro como o outro é, o que ele está passando. Então você trabalha o quê? O egoísmo.
Porque a gente só trabalha o egoísmo desenvolvendo o quê? A humildade. Porque o egoísmo é o oposto da humildade. O egoísta ele não quer se envolver com nada. Ele só quer para ele. E ó, ele só quer para ele. Quanto mais ele puder tirar, ele tira. E outra coisa que o Evangelho fala, né? Todo egoísta, quando vai fazer uma doação, ele vai ver se aquele que ele está fazendo ele vai ter prejuízo ou lucro. Então ele dosa. Não, eu só posso dar tanto. Se eu der tanto, vou entrar no prejuízo. Aí então ele calcula até o que vai dar. Imagine aquilo que sai de dentro dele. Ele é incapaz de doar-se. O egoísta é incapaz de doar-se. Porque se ele está vendo, sentindo ali a dor materializada, ele não faz nada, no íntimo ele está vazio e pobre do mesmo jeito. A bateria que está... Terapia da alma. Servir ao próximo dentro ou fora da casa espírita gera uma remuneração espiritual imediata. Tem algo a ver com o salário, o trabalho. O salário é isso. Servir ao próximo dentro ou fora da casa espírita gera uma remuneração espiritual imediata. Essa remuneração espiritual é o salário. Porque se sente bem, se sente feliz em ajudar, em ser útil. Esse é o verdadeiro salário, que a gente não despertou ainda. Paz na consciência, sentimento de dever cumprido e utilidade. Tem uma passagem no Evangelho que os espíritos falam assim, às vezes o nosso egoísmo é tão grande que a gente passa por situação de ajudar o outro e não ajuda. E eles falam, ali pode ter sido um espírito em outra existência muito caro seu. E o egoísmo, ele fechou e bloqueou o sentimento. Então o egoísmo, ele é uma energia muito negativa que bloqueia essa passagem do chakra, né? Das energias que passam pelo sentimento, pelo chakra cardíaco, né? Dos sentimentos, né? Então o egoísmo, ó, então ele foi incapaz de ajudar alguém que foi em outra vida, ou até nessa mesmo, alguém muito caro, alguém que muito ajudou ele. Muito. Atração de bons fluidos, olha aí, o trabalho no bem atrai a presença de espíritos superiores, promovendo equilíbrio e amparo. Todo o trabalho que a gente for fazer, nós podemos estar ou não conectados com forças boas, que potencializa aquela nossa energia ao salário aparecendo de novo. Então, se eu quero ajudar alguém, aquela energia que eu vou doar, ela pode ser potencializada por esses irmãos. De repente eu ia ajudar de um jeito, não era desse jeito que eu pensava, aí vem o quê? A intuição espiritual diz, olha, velho, não é por aí não, é desse jeito. E você, como está sintonizado com as forças do bem, executa aquilo que é para ser executado. Então o trabalho no bem gera bons fluidos, energia boa e companhias agradáveis. É isso. Perdão de faltas, o trabalho na caridade, o muito amar, cobre uma multidão de faltas. Ora, se o nosso passado não é nada bom, a gente diz assim, não, eu reencarnei para sofrer. Cara, não existe isso. Nós sofremos, nós reencarnamos para aprender, refazer e reconstruir. Ninguém reencarna aqui para sofrer. O sofrimento nós é que escolhemos, pelos nossos equívocos, pelos nossos erros, pela nossa ignorância
teimosia e rebeldia às leis de Deus. Então, se eu tenho um passado que é nada bom, eu preciso agora o quê? Fazer o contrário. Eu tenho que fazer agora o bem. Então, a caridade, o trabalho do bem, cobre a multidão dos nossos erros, tanto de vidas passadas quanto dessas. Então, nunca é tarde para fazer o bem. Nunca é tarde para trabalhar. Conclusão, gente, né? A bênção da atividade contínua, ou seja, o trabalho, ele é incessante. Quem pensa em se aposentar aqui para descansar, a gente vê muito o aspecto físico, realmente. Os Espíritos nos dizem que só devemos parar de trabalhar quando a gente não tiver mais força, ou seja, quando o corpo não puder mais. Esse é o senso de justiça. Se eu tenho força, energia para trabalhar fisicamente, então eu tenho que dar. Porque a gente já vem com quanto de energia, está lá no nosso DNA. O nosso DNA hoje já diz tudo. O tempo até que a gente pode viver, né? Se a gente contribuir para isso de forma positiva, sem desgastar o corpo físico. Então quem pensa em se aposentar, pode até se aposentar, mas não paralise o corpo, dê atividade a ele. Porque para o espírito não tem aposentadoria. Tem isso? Muito bem. Para o espírito não tem. Jesus falou, Deus trabalha, eu também. Então precisamos, às vezes, dentro da nossa mente, ressignificar certas ideias, trazer novos contextos para a gente ressignificar aquilo que a gente traz do conteúdo psíquico. Porque são esses conteúdos que nos movimentam na vida. Esses conteúdos inconscientes que nos determinam o nosso destino, que fazem a gente se movimentar e trabalhar. Se a gente tem conteúdos negativos ainda meio, truncados, ainda não bem definidos, ou o contrário, a gente não vai sair do lá. A gente vai pensar que trabalho é castigo, que trabalho é para o outro, que eu tenho que estar sempre buscando o caminho fácil, certo, mais fácil, né? E não é por aí. Então, o trabalho não é como expiação e prova. O trabalho é para gerar progresso, aperfeiçoamento de habilidades. Se a gente ainda traz achando que trabalho é ruim, é cansativo e castigo, precisamos ressignificar urgente. O esforço e as dificuldades que encontramos no trabalho material podem servir como meio de desenvolver habilidades e a capacidade de superar obstáculos. Então, sem esforço, sem trabalho, a gente não vai vencer os obstáculos que estão dentro de nós. Eles estão mais dentro de nós do que fora. Porque se a gente ficar aí, eu não vou porque está chovendo, eu não vou porque tem uma pedra ali, eu não vou porque tem fulano aqui. Estamos focados errado. Ressignifica. Eu não vou porque eu encontro dificuldades dentro de mim para realizar. Quando a gente fica procurando desculpas, é algo conteúdo psíquico negativo. É aquele que está assim, parado, na parábola, o salário do preguiçoso. Então os tempos requer novas formas de pensar. O pensamento religioso ele precisa, se ressignificar muito, porque tem muita gente ainda preso em ideias religiosas que fica esperando tudo acontecer. Fica esperando milagres. Fica esperando que o outro coloque um tapete vermelhinho para você andar. Jesus não nos ensinou isso. A estrada é de chão, às vezes ele tem que andar de estradas pedregosas.
porque foi assim que a gente deixou da última vez. Às vezes é preciso passar por essas estradas porque a gente precisa adquirir novas habilidades, sair da estagnação. E para encerrar, gente, trabalhar e servir, reforçar a ideia de que a vida é uma oportunidade constante de trabalhar, seja no lar, na profissão ou na seara do bem. Trabalhar é a chave para o progresso e a saúde integral, física, mental e espiritual. Então eu encerro aqui hoje, grato por ter me dado essa oportunidade de também aprender, sentir que vocês fazem parte do meu universo, que eu também preciso de vocês, como vocês, né? Precisam um do outro, e eu espero que essa casa cresça, né? Vai crescer sempre, porque tem energia boa, tem um amparo espiritual maravilhoso, e vocês têm acima de tudo Cristo, que é o nosso mestre, é o nosso irmão e o nosso amigo. Muita paz e um bom domingo para todos. Vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Valentim, para dar continuidade à segunda parte do trabalho. A pergunta para você, então, para no final. Isso para o final. Né? Todo mundo responde. Eu tenho Se que eu não souber guardar responder, todo mundo responde. Bota aí no papelzinho para não Tá, já está tendo. Mas não se preocupe não, que o irmão Ramon não vai deixar ninguém ficar de branco não. Só branco não, é branco e azul, viu? Gente, é o seguinte, maravilhosa a explanação do nosso irmão Alberto. Eu percebo que as horas estão se indo, mas eu estou extremamente feliz. E aí eu vou pedir a vocês que tenham um pouquinho mais de paciência, de tolerância comigo, né? Inclusive assim, ó, irmão Ramon me pediu aqui para eu fazer um teste de realidade, de existência mesmo, sabe? De que maneira? Ele pediu para eu checar se vocês estão encarnados mesmo. Ó, que sabedoria poderia vir de quem mesmo? Só dele, né? Aí disse assim, Valente, meu irmão, pega esse povo aí, para você ter certeza que eles estão aí encarnados ainda, viu? E através da voz de vocês, né? Pela reflexão da mantra que ele nos ofereceu, eu quero ouvir todos juntos agora a mantra do nosso irmão Ramon. Não importa. Vamos lá, gente. Até o dia de ontem. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, em virtude, sabedoria e alegria. Cadê a nossa alegria? Palmas ao Cristo Jesus, ao nosso irmão Ramon, que nos direciona, que nos ajuda, que nos instrui. Eu já me sinto adotado pelo irmão Ramon. E não foi hoje aqui agora não, viu? Não. Lá onde quer que eu esteja, não importa o que esteja fazendo, há sempre uma conexão. Quando eu menos espero, percebo ele ali, intuindo de alguma forma, benéfica, evidentemente, para que a gente continue trabalhando, né? É o que vamos fazer sem mais delongas. Tudo foi divino e maravilhoso até onde o irmão Alberto apresentou, e eu vou buscar apresentar agora para os irmãos onde tudo aquilo que Alberto narrou, onde é que isso pode e deve acontecer, gente. Então vamos aos exemplos práticos das ações no bem. Olha lá, o mandamento em ação, a caridade integral. Vamos reforçar aí a definição de Allan Kardec, né? O que é a verdadeira caridade? Aí os irmãos podem participar comigo na transparência aqui e vamos lá dizer, ó, que a verdadeira caridade consiste na benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ora, gente, coisa maravilhosa, né? Esses três pilares é a base para que a gente siga confiante
de que vamos atingir o nosso objetivo de evolução moral e espiritual, para assim chegarmos ao Pai da forma como deveremos chegar, né? Então, vem uma pergunta-chave: onde e como podemos dar algo de nós? O trabalho no bem não é só o dinheiro ou o pão, é a doação de tempo, talento e atenção. E atenção. Então nós vamos perceber que dentro desses exemplos práticos no lar e na família, o primeiro campo de serviço, que é o lar, é o nosso principal campo de provas e o primeiro lugar para exercitar o amor e a paciência. Então, viver a caridade de forma plena requer de todos nós o desenvolvimento dessas virtudes divinas, como a própria paciência. Como poderei eu estabelecer uma terapêutica, que são ações práticas de cura das minhas enfermidades morais, espirituais, para que se reflita no corpo físico, se eu não estiver dotado da paciência? Como ser indulgente para com os erros dos nossos irmãos, se eu não tenho paciência para tal? Na primeira ação que me causa uma repulsa, eu me deixo levar pelo instinto mais primitivo que se avora de mim naquele momento, porque em vigilância aos princípios constantes, os preceitos constantes do Evangelho de Jesus, eu não procuro ter de imediato o equilíbrio, né? Deixo que venha a resposta animalesca. Não é isso que o irmão Ramon espera de cada um de nós, não é isso que o Cristo, que o Deus Pai espera. Ele espera que a gente pegue todo esse conhecimento adquirido até o dia de hoje e aplique na prática essa mantra, me preparando hoje para amanhã ser melhor do que hoje, porque hoje, graças a Deus, estamos vivendo a melhor versão de nós mesmos. Isso significa que somos melhores do que o que fomos até ontem. Palavras do irmão Ramon. E façamos as nossas reflexões. E seguindo adiante, meus irmãos, essa terapêutica da paciência, exercitar a indulgência com os defeitos dos entes queridos, o trabalho de ouvir sem julgar e o esforço diário para manter a harmonia doméstica. Eu sei que no lar de vocês não tem desarmonia, é tudo zen, tudo lá em cima. A terapia do bem reinando, todo mundo se abraçando, declarando amor fraterno, ninguém dá um beliscão em ninguém. Na hora que a irmã precisa arrumar um cabelo, vai lá com aquela delicadeza para não puxar nenhum fio, para não dar um beliscão, não é assim? Libera, né? A gente sabe que a nossa realidade é bem outra, mas todos esses aspectos que nós estamos falando aqui, todos esses fatores, é para nos fazer refletir e trabalhar em nós, que nós estamos falando do valor da terapêutica, né? Do trabalho, do bem. Então a gente precisa estar harmonizado, para quando da ação do outro que impacta em nós, a gente saber aplicar os ensinamentos de Jesus. Ser indulgentes para com as faltas do outro. É isso? E assim, aplicar o quê? O perdão. Ó, aplicar o perdão. É isso que a gente tem que viver no nosso dia a dia. E no núcleo familiar, esses conflitos todos são naturais, são provocações para que a gente possa aplicar o ensinamento do Cristo. E assim, sempre superar. Serviço silencioso, a mãe, o pai ou o cuidador que doa o tempo e a energia nas tarefas rotineiras sem esperar reconhecimento. Esse é um trabalho de altíssimo valor espiritual. Por que, gente, que este trabalho é de altíssimo valor espiritual? Porque é a vivência do eu interior. É a expressão do amor do Pai
através desta filiação divina que somos nós, o Espírito encarnado, vivendo nas experiências do dia a dia, no lar, no trabalho, no ponto de ônibus, onde quer que estejamos, viver esta ligação silenciosa com o Pai, na certeza que fim daquele dia eu poderei fazer, como assim nos sugere o nosso irmão nossa Deus, me ajuda, irmão Ramon, que nos diz que devemos autoavaliar naquele final de dia. E quando percebermos que atentamos, que ferimos um dos princípios de amor, da lei divina. Santo Agostinho, obrigado, minha irmã. Santo Agostinho. Então, a gente procurar trabalhar-se, refazer-se, para que na hora seguinte, no minuto seguinte, melhor dizendo, já estamos equilibrados, conscientes de nós mesmos, de que não devemos mais ter aquela prática do minuto anterior. Porque a cada minuto, a cada instante do nosso existir, são oportunidades divinas de refazimento do que ainda permanece em nós como sendo algo ruim para algo maravilhoso também. E tudo isso que é senão trabalho, né? Então é por isso que essa conexão, esse silêncio em vibrações, pedindo a Deus os espíritos elevados para que atue onde há o infortúnio, sobretudo o infortúnio oculto, aquele que a sociedade, por mais que olhe, não consegue enxergar, porque ainda está deixando prevalecer em si o egoísmo, o orgulho, a chaga que todos nós deveremos combater. E assim, meus irmãos, perdão em ação, o trabalho de reconstrução, de cicatrização de mágoas, o esforço consciente para não retaliar e manter o coração aberto. Então, vocês percebem que toda essa ação, que é a caridade, a verdadeira caridade, na família, onde quer que a gente esteja, porque na família que a gente fala, sempre muito ligado à questão da família consanguínea, a família material construída por nós, né? Que se originou nos nossos pais e assim nos outros, nos avós, nos nossos antepassados, mas que precisamos transcender a esta família, porque nós somos espíritos, e o espírito ele não fica preso a essa fase da transição no corpo físico. Ele é a essência divina. Então, é preciso que a gente se conecte com esta família universal. O universo todo, nós fazemos parte dele, né? Assim como a montanha se constitui de pequeninos, imperceptíveis grãos de areia, nós somos esses grãos de areia nesse universo infinito, que Deus nos traz para vivermos as nossas experiências e avançarmos. Exemplos práticos no Centro Espírita, porque todas as nossas ações no bem, tudo que é trabalho, ação verdadeiramente digna, não fica circunscrito em nenhum espaço, porque o Espírito não está preso a nada, o Espírito é livre, ele sopra onde quer, e assim as ações que a gente aprende com o irmão Ramon, com Cristo Jesus e com todos os demais que vêm nos instruir, é para a gente aplicar onde quer que estejamos. Então, não precisa, só vou ser espírita no Centro Espírita, não. Eu vou ser espírito vivendo e trabalhando com Cristo, porque assim eu busquei livremente viver onde quer que eu esteja. Ali Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, vai me envolver em situações das mais diversas, para que eu tenha apenas um ato principal que modifica tudo na vida nossa: caridade. Caridade com humildade.
Então, assim, o trabalho organizado no Centro Espírita oferece a oportunidade de serviço estruturado e orientado pelos benfeitores, obviamente. A gente sabe que tudo que está se dando aqui agora não é por nossa conta, é principalmente por conta do irmão Ramon. Mas, acima do irmão Ramon, está todos os demais espíritos também elevados, que unidos nos une para dar sequência da parte material desse trabalho que é espiritual. Então, a colheita e a distribuição dos trabalhos, participação em campanhas de arrecadação de alimentos, roupas ou livros, o trabalho de separar, organizar e entregar com carinho, não é só fazer de qualquer forma, mas é fazer com sentimento da alma, fazer com amor fraternal, é saber que esse presentinho aqui, essa roupinha ainda usada, mas em boas condições, eu estou embalando não apenas num papel bonito, e nem precisa ser um papel bonito, mas eu estou impregnando aquele papel que não é tão bonito do meu amor fraternal. E aquelas energias fraternas vai permanecer não apenas na embalagem, nem apenas no conteúdo que aquela roupinha que vamos entregar, ou aquele presente outro que vamos entregar, quem quer que seja. Mas ali emana o amor do Pai, que perpassa por cada um de nós e que segue no espaço infinito. A pessoa recebe o presente, já é logo envolta aquele flúvio maravilhoso que só Deus pode proporcionar a nós. Que coisa maravilhosa. Então, assim é que vamos perceber o estudo e o trabalho prático, o serviço nas reuniões públicas e mediúnicas, após o preparo devido, porque tudo tem que ter o preparo. E o preparo é isso aqui. É o estudo, é a busca pelo conhecimento para, na prática, aplicarmos e percebermos o quanto que glorioso é para nós, quanto que satisfatório é para nós estarmos vivendo uma ação útil, ou seja, vivendo um trabalho para o bem. E assim, gente, é que lá, nesse trabalho do centro, de arrumar, de limpar, fazer o asseio, de recepcionar, de acolher, de ouvir as aflições dos nossos irmãos, dando os nossos ouvidos e o nosso coração, os nossos braços nesse abraço fraternal e dizer a ele que se acalma, aquieta-te, alma querida, porque o Cristo está conosco, Ele está aqui e a solução está em nós, porque espírito nenhum vai resolver o nosso problema. E é por isso que precisamos ter o conhecimento, para ter a certeza que eles não resolvem por nós, mas muito ajuda o tempo todo para que nós venhamos a resolver. E assim, o trabalho de manutenção, a limpeza, a organização da biblioteca, o trabalho na secretaria, tão importante quanto o discurso, o zelo pelo ambiente que acolhe a todos. Às vezes, aquele trabalhador mais humilde da casa está numa condição de evolução espiritual que o palestrante, ele está bem lá atrás. Bem lá atrás. Porque uma coisa é você falar e outra coisa é você viver sentindo a vivência. Porque o trabalho não nos é imposto por uma prova ou por uma expiação, mas sim por uma necessidade que temos de gerarmos em nós a evolução dos recursos, dos talentos que Deus nos deu, para que então possamos contribuir com o progresso do universo. E assim, devemos expandir isso à sociedade, na rua, e o próximo desconhecido, né? A todos. O trabalho no bem não tem paredes e deve ser expandido para a comunidade. Sai desse ambiente para as ruas, onde quer que haja um irmão e que há uma necessidade, seja ela qual for, e que o Cristo, através do irmão Ramon ali, disse: vá lá, Sônia, na casa de Valentim. Ai, não sei se liga aquele Valentim agora. Aí daqui a pouco, irmão Ramon de novo lá.
sonha, minha irmã, vá ver Valentim. Relute, lavando a roupa, então daqui a pouco aquilo vai crescendo em você. É melhor que isso. Aí vai lá, quando chega lá, o Valentim estava lá, vivenciando uma necessidade que só você, naquele momento, era a pessoa correta para chegar lá e oferecer algo de seu para Valentim e ali agora reanimá-lo, reconfortá-lo, redirecioná-lo, reequilibrá-lo para a vida. Ah, mas não poderia ser Mônica, Maria, Cristina? Não, tinha que ser você, Sônia. Foi em você que o irmão Ramon encontrou a receptividade, os demais estavam, dispersos. Mas naquele momento, algo dentro da sua própria necessidade de se vir, de trabalhar no bem, olha a necessidade aí, qual é do trabalho, tá vendo? Interligou você, a sua mente com a mente do irmão Ramon. E ele lhe fez lembrar, Valentim está passando uma necessidade, vá lá, e você foi e ajudou. E esse é o processo contínuo e ininterrupto, quando Jesus disse, o Pai trabalha e eu também. Então assim, meus irmãos, vamos ver a caridade da atenção, o sorriso sincero, o bom dia respeitoso, o ouvir um colega de trabalho que precisa desabafar, doar nossa atenção, é um dos bens mais escassos hoje. Convenhamos, né, meus irmãos? E precisamos fazer um esforço para poder mudarmos essa realidade. É triste quando a gente passa, cumprimenta um outro que ele não responde. Mas não desanimemos. O mal que faz mal não é o mal que o outro nos faz. É o mal que nós praticamos. Então vamos sempre atuar no bem. Ele não respondeu hoje, amanhã passa de novo. Bom dia, meu irmão. Eu mesmo estou até exagerado. Eu nunca dou um bom dia só. Eu não faço um cumprimento só, é assim. Bom dia, bom dia, bom dia. Pronto. Respondeu? Eu já ouvi uma porção de vozes aqui, já me responderam, viu? Você que aí, cala aqui, mas não tem problema. Estamos todos concentrados. Vamos lá. Então, a utilização do talento, usar a sua habilidade profissional, o hobby, música, costura, culinária, jardinagem, para beneficiar gratuitamente alguém ou alguma instituição. O pessoal lá no irmão Ramon está com uma dificuldade lá, que as lâmpadas deram um tite que não acendeu de jeito nenhum e tal, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento aí, outro já tem até isso como hobby, gosta muito de estar mexendo na parte de eletricidade, então não me custa nada ir lá, gente, e compartilhar ali o meu conhecimento, ou até mesmo, estabelecer um momento como esse, para trazer como conteúdo também, já que é trabalho útil, esta orientação técnica para quem possa e queira aprender, porque daqui a pouco uma tomadinha em casa, lá na hora de ligar o ferro, tem um problema, mas Walter estava lá no centro, naquela palestrinha, e passou essa técnica. Eu não preciso chamar ninguém agora. Se eu tiver dificuldade, depois eu chamo. Agora eu vou aplicar também o que eu aprendi, o que Deus trouxe para Walter e que Walter está passando para todos nós. Não é assim? Isso é ação e o benefício que o trabalho do bem nos traz. O trabalho de pensamento, a oração e o envio de vibrações de paz e esperança aos hospitais, aos lares em dificuldades ou aqueles que estão desencarnando. Esta é a caridade mais sutil e acessível a todos. Quem de nós aqui não pode, não deve e não vive esta prática da caridade? De num determinado momento reservar aqueles minutos a uma oração bem sentida, não aquela oração decorada, mas aquela frase que vem do coração que ama o seu próximo, pela própria necessidade que sente de trabalhar no bem, porque o trabalho é a terapia mais indicada para a cura de todos os males. De tudo que nos aflige, o trabalho vai restaurar. E precisamos acreditar, confiar e viver isso, meus irmãos. Conclusão: a grandeza no pequeno.
quem de nós podemos mensurar o valor do trabalho desta casa? Na sua apresentação física tão pequenina, mas imensurável quando transcende esse espaço físico e assim cai na veia do universo e se expande e vai aonde Deus assim permite que vá. Quem somos nós para dizer até onde vai? Mas somos nós que ainda estamos encarnados, não estamos? Estamos, gente? Estamos encarnados? Isso, beleza, ó. Mais uma vez, não, o cara que eu tomei aqui. Então, assim, ó, nós aqui podemos dizer onde é que começa toda essa energia, né? Vem de lá de cima, né? Do plano espiritual, sob a liderança dele, com todos os demais benfeitores da espiritualidade. Para quê, gente? Para que a gente se firme cada vez mais no propósito do trabalho do bem. Então lá, ó, a grandeza do pequeno, parece pequeno, gigantesco, imensurável. O trabalho no bem não exige sacrifícios gigantescos, mas constância em pequenos gestos. Lembre-se que o oceano é feito de gotas. Ora, maravilha? Então, é nesse trabalho que às vezes a gente se sente incomodado, e diz assim, poxa, mas nossa, a gente poderia estar fazendo mais. Calma, gente. O que importa é a constância no que já está sendo feito. Se há uma liderança espiritual, se há uma orientação, e nós estamos buscando, na medida do possível, sermos fiéis a esta orientação, estabelecendo as práticas conforme as orientações, não tem que temer nada. Não é para ficar se arrastando, mas não precisa correr. Encontra o ponto de equilíbrio e o trabalho vai fluindo por si só. Não adianta pressa, adianta firmeza, equilíbrio, confiança no que está fazendo. Autoconfiança para poder confiar no Pai. Se eu não confio nem em mim mesmo, vou confiar em quem? Em mão a mão. Em Jesus. Mas é esses que eu confio, porque primeiro eu confio em mim. É preciso conhecer a si mesmo, para que assim se coloque em condição de ter o auxílio desses benfeitores. Então a terapêutica imediata, a maior recompensa desses exemplos práticos é a paz de consciência e a alegria genuína que o serviço desinteressado proporciona. Então são esses dois aspectos que a gente finaliza aí toda a apresentação que a espiritualidade maior, através do irmão Ramon, trouxe para nós. Isso não tem nada a ver com Alberto, com Valentim, com João, nada. Mas, ao mesmo tempo, é importante ressaltar, né, que eu disse o quê? Que não tem nada a ver. É uma verdade, não tem nada a ver. Por quê? Porque tem tudo a ver, gente. Senão não estaríamos aqui. Mas os méritos não são nossos, é isso que eu quero dizer. Os méritos não são nossos. O mérito é da espiritualidade. São eles que escolhem tudo. São eles que buscam aqueles que estão afinizados e que estão mais ou menos em condição de ali prestar um serviço que ninguém tem feito. Ninguém está pronto de nada. Não é isso mesmo? E assim fica para as nossas reflexões. E mais uma vez, o agradecimento desse irmão, que ainda, vivendo as suas imperfeições, é visto pelo Pai como cada um de vocês, como sendo digno de viver esta experiência, de dar um pouco de testemunho próprio, porque é muito comum falarmos dos espíritos já evoluídos, falar de um Emmanuel, de um Chico, de um Divaldo e tantos outros, né? De André Luiz. Mas quem somos nós? Somos os irmãos deles, em condição ainda um tanto quanto mais atrasados, mas com o compromisso de nos melhorarmos. Então somos todos dignos. Olha a grandeza do pequeno, a consistência
das nossas ações, dos nossos pensamentos de amor fraterno, nos conduzindo cada vez mais longe. Que Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre. Um abraço fraternal, que o irmão Ramon, na sua infinita bondade, meu irmão, continue nos orientando, puxando verdadeiramente nossas orelhas, dando beliscão profundo na alma, para que a gente não erre o caminho, para que a gente não busque atalho, porque a gente não precisa disso, gente. Nós somos filhos de Deus, centelha divina, com todos esse aparato divino que Deus nos concede para caminharmos firmes para Ele. Então não é possível que a gente não compreenda, não aceite e não viva essa transformação. Que a paz se faça para todos, agora e sempre, e assim seja.